Oi, gente, boa noite, tudo bem? Desculpa a cara, assim, tipo, de quem acordou às 10 para 6 da manhã, fez yoga, passou um dia bem produtivo e está aqui uma hora dessas, com essa cara de choro, sim, porque eu estava chorando. E são lágrimas de muita clareza, né? E é muito legal quando a gente vai no nosso processo interno de se autodescobrir. Como é bom e como é leve. Como é bom depois de um processo, uma conversa, você ficar mais leve. E eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu achei que tinha que ser pelo Insta. Eu acho que muita gente aqui me conhece, sei lá, há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Tem algumas pessoas aí, newbies aí, recentes. Mas não importa quando você me conheceu, você com certeza já me ouviu falar da minha mãe. É, né? Freud diria todas as relações complexas entre mães e filhas e todos os outros psicólogos também. Mas eu acredito e o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que há muito tempo, eu venho fazendo de conta de que a minha mãe está errada, de que eu sou uma excelente filha, e tenho trabalhado para parecer isso, né? Para parecer uma excelente filha, quando na verdade, é, principalmente aqueles que já sabem, né? Depois de sair da Petrobras, eu tenho me sentido, enfim, me culpado por essa decisão, me sentindo uma péssima filha porque não tenho é, ajudado a minha mãe, né, financeiramente, como eu sempre fiz e tudo mais. E, na verdade, tudo isso, né, o impacto de tudo isso na minha vida é que eu não tenho me dado espaço, né, nem de ter uma relação honesta com a minha mãe há muitos anos. E também é de ser eu mesma e de não me fazer de errada e nem fazer ela de errada pelas nossas escolhas, né? Eu fiz algumas escolhas e hoje eu estou lidando com as consequências das minhas escolhas. E a vida é assim, a gente sempre faz escolhas e lida com as consequências das nossas escolhas. E, e às vezes, assim, às vezes não, sempre as nossas escolhas vão ter consequências boas, né? Vão ter consequências. Não existe bom ou ruim, na verdade, né? Mas você vai ter coisas ali que vão ser fáceis de lidar, coisas que vão ser difíceis de lidar, vamos colocar assim, né? Não existe bom ou ruim. Existem coisas que vão mudar, enfim, você vai fazer aquela escolha e alguma coisa você vai se sentir melhor ou vai melhorar na sua vida e alguma outra coisa você vai ter que superar, ou vai ter alguma consequência ali que você não sabe lidar. E aí você vai ter que lidar com aquilo. Então, nos últimos 3 anos e meio, quase 4, eu tenho lidado, né, com a minha escolha de sair da Petrobras. E essa é a verdade. Nesses 4 anos eu me fiz de errada muitas vezes por não ter recuperado o nível de renda que eu tinha lá, enfim, por várias outras coisas, né? E por não poder ser mais tão responsável, né, pela minha mãe, enfim, de alguma maneira, assim, entre aspas. E se você, enfim, puder abrir seu coração hoje para alguém, faça isso, porque é muito bom, né? Você se fica muito leve após isso, né? Eu quero compartilhar com vocês que eu, durante muitos anos, eu cheguei a tratar minha mãe como um peso, como algo a ser carregado, como algo que me impedia de ser livre, algo, não como alguém, né? Durante muitos anos, eu enxerguei a minha mãe como pequena, como alguém com que eu tivesse que carregar por aí, ou uma obrigação que eu tivesse, é, uma obrigação, né? Como algo que fosse realmente
incômodo, assim, uma pedra no meu sapato, alguém que me prendia, algo que me prendia, certo? Não que eu não ame a minha mãe, eu sempre amei a minha mãe, eu sempre vou amar a minha mãe, obviamente. Isso é óbvio. Mas era uma relação um pouco de que era um peso financeiro, e eu não estava livre por causa disso, e tudo isso era apenas uma história que eu contava pra mim. Uma filha cuidar da mãe não poderia ser leve, porque eu continuo querendo cuidar dela, e mas ela é minha mãe. Ela é que me suporta, ela é que me aceita do jeito que eu sou, por quem eu sou e por quem eu não sou, e por quem eu quero ser. E eu tenho certeza, alguém que tiraria a roupa do corpo e me daria vida por mim, né? E não por ser nobre, ou não ser nobre, ou por ser mãe, e por isso ser ou não obrigação, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, né? E publicamente o quanto é importante para mim hoje poder admitir que muitos anos eu fiz a minha mãe de errada, né? Eu tratei ela como se ela fosse pequena, como ela não reconhecendo como ela é grande, como ela é incrível, né? Como ela é a minha rocha, né? Meu porto seguro, né? E muitas vezes eu fingi e eu agi como se eu fosse o porto seguro da minha mãe, como se eu que fosse a forte, como se eu desse conta do mundo. Quando na verdade eu estava ali me segurando, tentando parecer forte, às vezes por orgulho, às vezes por arrogância, às vezes para parecer bem, às vezes para parecer uma boa filha, aquela que sacrifica a própria vida para cuidar da sua mãe. E no fundo, minha mãe nunca me pediu isso. No fundo, a minha mãe sempre torceu por mim e vai continuar torcendo. Pode me chamar de louca um monte de vezes. E sim, eu sou louca. E eu confesso que eu sou louca, né? Eu andei na brasa, não foi uma vez, não, foram 3 vezes. Se você quiser saber como andar na brasa e não se queimar, vou deixar os links aqui embaixo. Eu queria, aquilo me deu poder, aquilo foi importante para o meu subconsciente em algum nível. Programação neurolinguística, e nesse processo que eu venho me transformando, muita coisa aconteceu. E eu precisava compartilhar com vocês, porque não tem nada de errado com minha mãe. E eu sou humana, também não tem nada de errado comigo. E com todas as vezes que eu me sinto insuficiente, ou com todas as vezes que eu acho que eu podia ser melhor, que não sou boa o suficiente. E, enfim, na verdade faz parte de ser humano, todos esses sentimentos. E, enfim, essa é a mensagem. Eu tô leve, eu tô feliz. Eu quero declarar para todo mundo, né, que a minha mãe não é um peso para mim, né, que nunca, jamais ela foi um entrave para eu realizar qualquer coisa na minha vida, muito pelo contrário, ela sempre foi a pessoa que, por mais que não apoiasse o que eu estava fazendo, de alguma forma, mesmo me dando bronca, ou ficando preocupada, eu sei que ela estava torcendo por mim. E isso é muito importante, porque quem na sua vida você não está reconhecendo, né? Ou como você está olhando para as pessoas ao seu redor,
como você está enxergando as pessoas, né, que estão ao seu lado, né, as coisas erradas que elas fazem, ou enfim, o quanto você está julgando tudo e todos, né? E na verdade, às vezes, quanto você está culpando as pessoas pelo peso das suas escolhas, quanto você está querendo que alguém seja responsável pelas suas escolhas, né? Até que ponto eu passei 16 anos, gente. Não foi um ano, não, não foram dois. Eu passei 16 anos no serviço público, reclamando muitas vezes de não querer aquilo, de não ser aquilo que eu queria para minha vida e dando desculpa, falando que eu estava ali porque eu tinha minha mãe para cuidar e eu não podia sair dali. E quem disse que eu não posso cuidar dela de outra maneira? Quem disse que eu não posso ganhar a mesma coisa, ou ganhar mais, ou enfim. Enfim, conseguir cuidar dela, que não seja trabalhando no emprego em que eu não gosto, fazendo algo que eu não estou feliz. Por que que eu tenho que suportar certas coisas para que eu, sei lá. Era uma desculpa. Na verdade, eu realmente não tinha coragem. Eu não tinha coragem de mudar minha vida. E eu dizer que eu não mudava por causa dela. Porque ela estava ali e eu precisava ajudá-la. E na verdade, talvez eu não tivesse coragem, eu não queria largar de repente aquela vida, eu não queria recomeçar, não queria ter que, sei lá, estudar de novo para outro concurso, eu não queria ter que aprender coisas novas, né? E hoje não. Hoje há 4 anos eu decidi, quase 4 anos atrás eu decidi que eu ia fazer algo novo. Eu decidi que eu ia eh, sair do serviço público e ia fazer uma transformação na minha vida. E eu fiz essa transformação. E eu ainda estou lidando com esse novo mundo que surgiu para mim a partir daí. Né? Muita coisa e muita gente me falou, né? E claro que todos tinham razão. E eu também sabia disso. Na verdade, eu não vim para esse novo mundo enganada, né? Eu acredito que o mundo do serviço público, ele é um mundo em si. E, entre aspas, o mundo aqui fora é outro mundo, né? Mas não importa onde você está, se é no serviço público, se é fora dele, enfim, o que que você está fazendo. A questão é se você está no lugar onde você gostaria de estar, enfim, se você está fazendo o que você queria fazer, se você está tendo o estilo de vida que você quer ter. Porque no fundo, gente, no fundo, a gente nem sabe se amanhã a gente está vivo. A gente nem sabe se vai ter um outro dia para a gente fazer uma outra escolha diferente. E a gente só tem uma vida, quer dizer, existem crenças, eu não vou entrar aqui no mérito das religiões, mas mesmo que você tenha várias outras vidas e várias outras encarnações e algumas outras chances, vamos dizer assim, né, de ser uma pessoa melhor e tudo mais, você não precisa desperdiçar essa, né? Você não precisa deixar para ser aquilo que você quer ser na próxima, você pode ser agora. Não precisa deixar para amanhã. Para que essa procrastinação, né? Então, eu convido você a compartilhar hoje com alguém da sua vida que você ama, como você realmente se sente. E que você, antes de fazer isso, você assuma a responsabilidade por aquilo que é seu. E você reconheça, né? Reconheça que, sei lá, talvez aquilo que você falou, aquela história que você contou durante tantos anos, e eu passei muitos anos, gente. E eu tô mandando esse vídeo, tô botando aqui no YouTube pra um monte de gente que nem me conhece. Oi, gente, depois eu vou me apresentar, vocês vão saber mais de mim. Mas para as pessoas que já me conhecem há muito tempo, sabem o quanto eu falava da minha mãe. Não, porque a minha mãe é isso, porque a minha mãe é aquilo, porque a minha mãe é minha filha, porque eu cuido da minha mãe. E eu criei isso. E eu criei essa história durante muitos e muitos anos. E eu criei essa história e eu assumi e eu, enfim, queria o controle das coisas, sabe? E
Depois que eu saí da Petrobras e as coisas meio que, não é que saíram do controle, né? Eu acho que agora com o coronavírus saiu do controle de todo mundo. E eu acho que tá todo mundo lidando com não estar no controle. Como é que tá sendo para você não estar no controle, né? Nesse sentido, eu tô lidando em não estar no controle. E uma das coisas que eu tô abrindo mão agora é de não estar no controle da minha mãe. É de não querer controlar ela. E talvez você também esteja aí brigando por um controle. Talvez você esteja culpando alguém, talvez você esteja jogando a responsabilidade das decisões ou das escolhas que você tem medo de fazer em outras pessoas e você diz que você não faz. Sei lá, talvez você esteja infeliz no seu emprego, você disse que não vai procurar outro ou procurar outra maneira e tal, enfim, fazer outra coisa por causa do seu filho. Porque você é mãe e você não pode, sei lá, fazer outra escolha. E você tem que se sacrificar aí. Será que você tem mesmo que se sacrificar? Será que realmente é por causa do seu filho? Uma boa, eu tô falando isso porque eu falava. E eu falei durante muitos anos que era por causa da minha mãe. E hoje eu reconheço. Hoje eu reconheço que eu não queria perder o meu status. Eu não queria, de repente, perder minha arrogância. Tudo que eu sabia, tudo que eu era, enfim. Tudo que eu conquistei. A verdade é que eu passei muito tempo me orgulhando das coisas que eu conquistei. Me orgulhando dos lugares que eu cheguei, enfim. E nem foi grande coisa assim, mas tudo bem, deixa isso pra lá. A questão é, pra mim, todo sacrifício, ele era pra botar na parede como uma medalha. É o seguinte, eu fiz isso, pá. Eu sou uma excelente filha, pá. E no fundo, todas as vezes que eu não conseguia botar esse negócio na parede, eu me sentia mal. Por quê? Porque eu não fazia aquilo de coração, ou eu não fazia as coisas porque eu estava no processo ou numa jornada. Eu fazia aquilo porque eu queria um título, algo palpável, algo que as pessoas olhassem e me admirassem. Então eu estou compartilhando tudo isso. Ficou um vídeo longo, ai que lindo, ficou um vídeo pro canal. Isso aqui era para ser um stories do Insta, tá? Detalhe. Mas começou como stories do Insta, terminou como um vídeo do meu canal no YouTube. Yay! Mais um dia de diário, uhul! Conseguindo fazer o meu canal. Então, pergunta, desafio para você. Todos os vídeos eu acho que eu vou deixar uma pergunta, um desafio, uma reflexão e eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários, tudinho. Vamos lá. Meu desafio é você compartilhar com alguém como você verdadeiramente se sente. Voltei! Gente, meu cabelo está uma beleza, né? Uma beleza, sentindo. E mamãe me ligou. Oh, e aí? Interrompeu meu vídeo. Então, voltando, o desafio é você compartilhar com alguém algo que você está sentindo. Mas, antes, a reflexão é: e responsabilidade eu não estou assumindo e estou jogando para ela? Olha para sua vida e pensa, cara, eu deixo de fazer as coisas por causa dela, eu faço por causa dela, qualquer coisa que seja, eu faço, ela não reconhece, mas no fundo, você está fazendo por ela ou você está fazendo para ser reconhecido por ela? Então, assim, faz uma reflexão bem boa e não é para você conversar com essa pessoa para, se você ainda estiver sentindo que a culpa é dela e tudo, conversa, né? É muito mais para você ter uma oportunidade de olhar para você e falar, nossa, será que eu estou mentindo para mim mesmo? Será que eu estou usando pessoas à minha volta como desculpa para fazer ou para deixar de fazer aquilo que eu quero fazer? E deixa aqui o seu comentário, conta para mim como foi. Eu gostaria de saber muito, muito, muito se você aceitou o desafio e como foi fazer, tá bom? Beijo!